Boa tarde. Atualização de dados da Covid-19. No mundo, aproxima-se dos 17 milhões de casos. Estados Unidos, quase 4 milhões e meio. Brasil, aproxima-se dos 2 milhões e meio. Mas com muitas curas. Em um dia, os casos de cura aumentaram 53 mil, 1.721.000, enquanto os que ainda tratam a doença diminuíram de 688 mil para 674 mil pessoas. Óbitos, 81 mil registros. O estado com mais casos ainda é São Paulo, Minas Gerais vem em sétimo lugar. No sul do estado, Pouso Alegre tem 864 casos e 611 curados, 226 em isolamento, 6 em internação clínica, 6 na UTI, 15 mortes confirmadas. Jacutinga, 149 casos, 5 a mais em um dia, 114 recuperados, 24 em isolamento domiciliar, 2 internados e 4 óbitos. Borda da Mata são 83 pessoas que adquiriram coronavírus, 8 casos a mais em um dia, 51 recuperados, 24 em isolamento, 19 em casa, 3 no hospital, sendo 2 na UTI, 42 em monitoramento e 130 casos de síndrome gripal inespecífica. Monte Sião, o município contabiliza 84 casos com 79 curados, 2 em isolamento domiciliar, 3 óbitos, 25 pessoas são monitoradas. Inconfidentes possui 22 casos confirmados, 12 curados, 6 em isolamento domiciliar, 3 internados e 1 óbito. O número de suspeitos continua em 8, enquanto o de monitorados subiu para 29. Em consequência do aumento constante do número de casos em Inconfidentes, o prefeito Décio Bonamiche se reuniu com a equipe de saúde nesta terça-feira para elaborar um novo decreto para a regulamentação de funcionamento dos comércios, entre outras medidas a serem adotadas na cidade. E as novas medidas serão entregues pelos fiscais sanitários nesta quarta-feira, assim como disponibilizadas no meio de comunicação oficial da Prefeitura de Inconfidentes. Em caso de sintomas, a Prefeitura recomenda ligar para 3464-2023 e 3464-1886. Bueno Brandão são 18 registros, sendo 2 em isolamento, 13 recuperados, mais 16 suspeitos, monitorados e isolados. Ouro Fino tem 67 confirmações, 53 curados, 10 em isolamento, 13 internados e 1 óbito, mais 17 pessoas com suspeitas de terem adquirido a doença. O telefone para você se informar sobre o tratamento ou em caso de sintomas é o 3441-3111. E eu converso com o Rodrigo Magaldi, ele que é diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino e pneumologista e também vice-prefeito de Serra Negra. Rodrigo Magaldi me concedeu entrevista nesta terça-feira, quando informou sobre os casos na cidade, na região, e também sobre as atualizações da Covid-19. Vamos ouvir. Boa tarde, Magaldi, um prazer tê-lo aqui novamente. Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer para a gente estar aqui, podendo esclarecer, conversar, informar a população aí sobre os números do Covid. Magaldi, Pouso Alegre, 864 casos, 611 curados, Borda da Mata em crescimento, ou seja, os municípios da região com números que crescem a cada dia. Como está a situação hoje aí na Santa Casa e também de internações e sua visão sobre a Covid hoje na nossa região? Luciana, muita gente parece estar tranquila, esquecendo ou deixando de lado as informações que a gente tem passado ao longo desse tempo todo de batalha, de guerra que a gente está contra o coronavírus. Isso tem toda a razão. A nossa região ainda tem muitos casos. Minas demorou um pouquinho para ter esse pico e nós estamos em pico. Hoje, a Globo News fala que o estado de Minas está estável em número de casos, porém o aumento do número de casos na nossa região aqui é patente, ele aparece. Realmente você colocou números aí de cidades regionais e aqui a gente fala de Ouro Fino, 65 casos hoje com 52, 53 curas, apenas 1 óbito, então é um número que a gente está conseguindo bastante razoável aí. A gente sabe que é difícil, mas tem que manter a guarda, a gente tem que manter esses cuidados que a gente tem orientado ao longo desse tempo todo, falando sobre cuidados de não socializar, de socialização, na verdade, né? Não precisa ser uma quarentena absoluta, mas evitar o contato. Não é hora, volto a dizer, para reuniões, não é hora para ir fazer visitas, muito pelo contrário, tomar aqueles cuidados de higiene que a gente sempre orienta também, de lavar a mão várias vezes ao dia, da utilização obrigatória de máscaras e evitar aí as aglomerações. Isso é o básico.
no mundo, você muito bem colocou, o número de casos é grande, porém o número de curas também é muito grande. O Brasil está alcançando aí em torno de 2,5 milhões, né, 2.450.000 casos, mas também com um número de cura bastante razoável. São Paulo hoje já atravessa uma fase aí de platô para declínio, quer dizer, lembra, Luciana, você ouvinte deve lembrar que a gente tem falado desde lá dos primeiros programas, das primeiras entrevistas, sobre a média. A gente falava sobre a quantidade do número de casos dia e a média que poderia se manter, que é a tal da média móvel que a gente fala hoje, Sim. que de 15 dias para cá está sendo realmente utilizada como termômetro, vamos dizer assim, da pandemia. O número de casos ainda é grande, o número de óbitos, infelizmente, ainda é muito grande e a gente tem que manter os cuidados e tem que se manter aí alerta. O senhor falou em Ouro Fino. Como é que está a situação hoje na Santa Casa? Quantas pessoas estão internadas? Hoje aqui no nosso covidário, né, um nome esquisito, mas é o nome que a gente dá ao local, ao isolamento, onde a gente está utilizando o influxo separado, só realmente para a internação dos pacientes suspeitos e dos pacientes positivos também para a Covid. Nós temos 3 pacientes sob internação. Na verdade, temos 4 pacientes sob internação, mas um já está de alta há alguns dias, só aguardando aí o oxigênio para ir para casa em uso de oxigênio domiciliar. Esse aqui de Ouro Fino. Temos um paciente de Monte Sião, uma paciente de Inconfidentes e um paciente de Jacutinga. Então, esses são os 3 pacientes que a gente tem internados hoje. Estão estáveis, a gente não tem grandes complicações, graças a Deus. Estamos fazendo aí o protocolo nosso, as medicações necessárias, os cuidados necessários, mas a gente já teve nessas 2 semanas aí uma ocupação muito maior. Tinha muita gente internada aqui com a gente, ficou bastante gente internada, mas graças a Deus e graças aí à qualidade do atendimento que a gente está fornecendo aqui também, o número de altas também é grande, o número de cura, enfim, também é bastante grande. Doutor, de pico de internação, foi a semana passada? Teve algum número de internações que os senhores ficaram preocupados? A gente teve sim, a gente teve dias com 9, 10, com 11 internações aqui, nesses últimos 15 a 21 dias aí, vamos dizer. Tivemos pacientes que evoluíram com dificuldade, que a gente teve inclusive que fazer transferência para Pouso Alegre, que a gente realizou aqui. Então, na verdade, teve sim um aumento, a gente pôde sentir isso aqui enquanto frente de combate, que a Santa Casa tem se mostrado aí como frente de combate de toda a região, né, recebendo os pacientes de média e de baixa complexidade da região toda, e a gente está continuando aí com essa nossa luta. Agora, a esses poucos dias aí, de 6 a 7 dias, uma semana, vamos colocar assim, para cá, a gente está mantendo essa redução de número entre 3, 4, 5, 6 pacientes internados, tá? Notificações continuam crescendo na região. E Ouro Fino recebe de Borda, recebe de Inconfidentes, Borda Brandão. Exatamente. A gente, eu não sei se todos os telespectadores aí, os espectadores sabem, mas a gente, na verdade, recebe da região toda. Então, pacientes de Monte Sião, de Jacutinga, pacientes da Borda da Mata, de Inconfidentes, enfim. Daqui do sul de Minas, os que têm média e baixa complexidade, aqueles que não necessitam de imediato de intubação ou não necessitam de ventilação mecânica, eles vêm aqui encaminhados para a nossa Santa Casa. E as adaptações que foram feitas aqui, em relação, a gente tem que sempre colocar isso, Luciana, eu até peço desculpas de estar sempre enaltecendo dessa maneira a direção aqui do hospital, mas eles tomaram os cuidados necessários, montaram o fluxo, montaram o isolamento, fizemos aqui, né, reformas, inclusive, para isso, para atender a população da melhor maneira possível, para diminuir o risco de contaminação e também para dar o tratamento mais adequado. Doutor Magaldi, a orientação que o senhor faz para aquela pessoa que está com todos os sintomas, e ela, assim, pensa, vou para o pronto-socorro da Santa Casa, vou no pronto-socorro da Prefeitura, o que eu faço? Liga, telefona? Qual seria a orientação para que essa pessoa chegue até o médico? Vamos lá, todos os serviços já estão orientados quanto a sintomas gripais, todos, desde lá de Monte Sião, pronto-socorro, Jacutinga, Inconfidentes, enfim. Aqui, o nosso pronto-socorro, aqui na parte de baixo aqui do hospital, também o nosso pronto-socorro de porta aqui. Então, os médicos, os colegas de atendimento já têm
a orientação. Se o paciente está com sintomas gripais, está com sintomas leves, não tem nenhuma grande alteração, não está com falta de ar, não tem febre intensa, não tem tosse intensa, a orientação é os sintomáticos mesmo, e a orientação é ficar em casa, evitar o contato, evitar de sair para a rua. Agora, se você iniciou um quadro respiratório que você nota como importante, diferente das rinites, das gripes, diferente daquele quadro geral que a gente tem, procure sim um serviço médico. Aqui vai ser feita uma triagem, aqui ou nesses outros serviços vai ser feita uma triagem. O que é a triagem? Claro que o médico vai examinar, vai avaliar, se necessário pedir os exames e, se necessário, óbvio, solicitar a internação. Aqui no hospital a gente tem um fluxo diferente, então a gente faz o atendimento das síndromes gripais lá onde era o antigo ambulatório nosso. A gente separou esse atendimento para que a pessoa que esteja com sintomas ou suspeita já entre direto por ali, se for necessário, faça a internação sem passar pelo hospital, evitando assim o risco de infecção para as outras pessoas. Então, a orientação para você que está em casa, tem um quadro gripal leve, simples, aquele que você já acostumou, vamos dizer assim. É um termo ruim, Luciana, de usar, mas aquele quadro gripal ou de rinite que muita gente tem nesse período de mudança de temperatura, no período de inverno, no período de queimada, por conta aí da fumaça, da fuligem da queimada, enfim. Se você sabe que tem aquele quadro, não procure, não vá ao hospital. A orientação de procurar o serviço médico, de procurar o hospital, é realmente quando há necessidade. Não é último caso, não. O pessoal fala, só vai em último caso. Não, não. A gente discorda dessa orientação. Não é último caso. Mas procure o hospital se realmente você notar que existe algum sintoma diferente. Olha, teve contato com alguém que positivou, tive contato com um vizinho meu que positivou, ou com um conhecido, tive contato mais íntimo de beijo, abraço, de oi, com alguém que teve contato ou positivou, daí sim, é claro, tem que procurar o hospital. Mas no caso da pessoa procurar o hospital, é bom ela ligar para o 1059 e falar assim, olha, eu estou com alguns sintomas, ou alguém da família ligar, ela está com alguns sintomas, estou levando essa pessoa aí, como eu devo proceder? Ou ela já pode ir para a Santa Casa? Porque vocês devem ter aí formas de receber essas pessoas. Sim, sem dúvida. Sempre bom fazer a ligação, né? O 1059, faça a ligação, entre em contato, procure informações, muitas vezes até via telefone. Claro, ninguém vai fazer uma consulta por telefone, mas a gente consegue até fazer uma orientação, daí uma teleorientação, para que a pessoa não precise procurar o hospital. A ideia de necessidade hospitalar da Covid, do coronavírus, é a mesma que a gente tem dito desde o princípio. 90% das pessoas, 85% das pessoas não vão apresentar sintomas diferentes de um quadro gripal leve. Esses restantes 15%, 10% a 15%, esses sim são os que a gente tem que ter um cuidado maior. Cuidado maior no que diz respeito à baixa de oxigênio, à falta de ar, à dispneia, à dessaturação, que a gente chama, né, quando cai o oxigênio. Aí sim, eles têm necessidade ou de um suporte de oxigênio simples, ou até, nos casos mais graves, claro, de uma UTI, de uma intubação e de cuidados mais agressivos. Existe também um telefone que eu vou deixar aqui para o ouvinte, que é o 3441-3111, que é da Vigilância Epidemiológica, que também pode ser comunicado ali e todos os procedimentos irão ocorrer. E, doutor Magaldi, com relação à higienização da Santa Casa, à frente da Santa Casa, a calçada, à frente dos ambulatórios, os senhores fazem algum tipo de higienização no local? Tem sido feito, sim. A equipe de limpeza, fica aqui também nosso agradecimento, tem tido um trabalho hercúleo aí, diário, diuturno, de estar fazendo a desinfecção ou a higienização aqui, tanto dos arredores quanto à frente, à porta, ao pronto-socorro em si, ao ambulatório antigo, que está sempre o pessoal da limpeza passando, e os cuidados gerais, que continuam, claro, dentro do hospital. Então, a equipe de limpeza, nesses períodos agora, não só aqui da Santa Casa, isso a gente tem que enaltecer aí do Brasil todo e do mundo todo, é uma equipe que trabalha de frente, realmente na linha de frente contra o vírus, e tem trabalhado de maneira árdua e poucos são reconhecidos. Essa aqui é a grande verdade. Então, fica aqui também nosso agradecimento a toda a equipe de limpeza aqui do hospital e também aos profissionais envolvidos. Já estamos chegando ao fim, doutor, mas eu recebi uma informação nesses dias, uma criança com sintomas que estava aí no hospital e que o médico passou a noite inteira andando para não dormir, para poder atender essa criança no caso de uma emergência. Isso são todos os profissionais que a gente sabe que estão assim dando o máximo
ficando acordados, tentando ajudar e salvar as pessoas. Então, eu imagino, também gostaria até de expor aqui o agradecimento a esses profissionais, ao senhor e a todos os demais aí que estão lutando para a cura e para a prevenção da vida, para manter a vida de tantas pessoas aí na Santa Casa de Ouro Fino. Luciana, obrigado em nome das pessoas envolvidas aqui, dos profissionais. Eu pessoalmente te faço esse agradecimento, do reconhecimento, né, claro. E sim, é verdade, a gente praticamente diariamente aqui com esses casos, principalmente da Covid, que é uma doença que evolui de uma maneira ruim, de maneira rápida, abrupta, muitas vezes. Então a gente tem que realmente ficar em cima dos pacientes o tempo todo, praticamente desenterrando sementes, sabe? Porque a gente tem que ficar em cima. Muitos pacientes evoluem rapidamente para um quadro mais ruim, e se você não estiver em cima, não fizer o suporte de oxigênio, não fizer as medicações imediatas, naquele momento a gente pode perder vidas. Então, fica o meu agradecimento aqui a vocês aí em relação a esse reconhecimento que é muito importante. Para você ter uma ideia, no plantão do domingo aqui nós tivemos alguns acidentes. Eu mesmo estava aqui na Santa Casa e o mundo não para, os demais patologias não param, os acidentes não param, enfim, a gente tem que estar 24 horas aí em atenção. A equipe aqui da Santa Casa, e eu falo isso também em nome das equipes das cidades vizinhas, porque a gente vê o afinco, a vontade, a gana realmente que esse pessoal tem no atendimento. Então fica também meu agradecimento às cidades vizinhas aí, que têm enviado os pacientes, que a gente conversa antes sempre, está entrando em contato para fazer o melhor fluxo e para não perder nenhuma vida. Muito obrigada, Dr. Magaldi, por mais essa entrevista, nosso colaborador quase que semanal, e fique à vontade aí para suas considerações finais. Luciana, eu que agradeço, só peço à população aí, aos ouvintes, a todos, que sejam realmente pessoas que passem isso, sabe, que inflamem as outras pessoas, que comuniquem isso às outras pessoas, que infelizmente a Covid não passou, o coronavírus está aí, está patente, tem muita água ainda para correr. As vacinas, a gente não falou hoje, mas tem vacinas aí em andamento, são vacinas que a gente tem realmente uma esperança muito grande, a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, a Sinovac, a vacina aqui chinesa em conluio com o Butantan, enfim, a vacina de Oxford, vacinas que a gente sabe que vão ter sim resultados, e aí provavelmente para o início de 2021, como a gente havia falado já, essas vacinas vão estar em utilização plena. Então, enquanto a gente não tem a vacina, você continue evitando de socializar, evitando de ficar às ruas, evitando aglomerados, utilizando os índices e as orientações de higiene que a gente tem falado aqui durante esse tempo todo, que são realmente a única vacina nesse momento. Então, fica um abraço a todos. Luciana, estamos à disposição aqui. Uma grande tarde para todos os ouvintes. Precisando, é só entrar em contato. E você continue na nossa programação, agora com Rádio Serviço, depois Vale Tudo, com a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus permitir.